Tudo bom? Aqui quem fala é a Maiara. Eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Campus Avançado Resende, e doutora em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje eu vou apresentar para vocês um recorte de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, desde 2019, sobre quadrinhos em redes sociais. A fala de hoje é intitulada Instacomics sem Instagram, uma análise do atual cenário para a publicação de quadrinhos em redes sociais. Então, só contextualizando, um breve agradecimento, como essa comunicação foi fruto de um projeto, ele já contou com diversos bolsistas e com fomento de agências como o FAPERJ e o CNPq, além do próprio IFRJ. Então, aqui fica meu agradecimento a essas agências e a todos os pesquisadores que já passaram pelo projeto, sem os quais nós não teríamos chegado a esses dados e resultados. Pois bem, então, antes de mais nada, é importante a gente pensar, então, aqui para a nossa fala de hoje, que os quadrinhos publicados em um ambiente virtual, eles não são necessariamente uma novidade. Nós podemos encontrar quadrinhos eletrônicos desde o advento do computador de uso pessoal e também da internet, lá nas décadas de 80 e 90 do século XX. E nesse cenário, há tanto coisas novas para os quadrinhos, um novo suporte, novas possibilidades, como também adaptações que foram necessárias para se levar a linguagem dos quadrinhos, que foram criadas ali naquele contexto do impresso, para o virtual. E aí, mais perto dos nossos dias de hoje, a partir dos anos de 2010 e tal, nós começamos a ter um boom de quadrinhos em redes sociais digitais. E dentre essas redes, a gente destaca o Instagram, que é uma rede que surgiu inicialmente para a publicação de imagens, logo por isso ela seria atraente para a publicação de quadrinhos. Então, neste contexto todo aí, depois desse preâmbulo, o Instagram se coloca como uma opção para a publicação de quadrinhos digitalmente. E assim, os quadrinhos publicados na plataforma Instagram, eles vão apresentar características e temáticas múltiplas, certo? Mas há algo em comum entre todas essas publicações. O que seria isso? A necessidade de adaptação da linguagem dos quadrinhos para as convenções e o layout da rede social. Por exemplo, o Instagram, ele permite postagens de imagens separadas, mas no máximo 20 imagens. Então, talvez uma história que tivesse mais do que 20 quadros, já que você pode colocar cada quadro numa imagem, já não seriam possíveis, além de ter um formato exato, sempre aquele quadradinho com uma quantidade exata ali de pixels, de tamanho e tal. Então, tudo isso é necessário ali que se adapte para levar a sua história em quadrinhos para a rede social. Publicar numa rede social, em especial uma tão popular quanto o Instagram, é atraente quando a gente pensa que há um baixo custo envolvido e um alto alcance quando a gente pensa num público leitor. Isso para quadrinistas, especialmente aqueles que estão iniciando ou os que são independentes, é bastante atrativo. Você exclui a necessidade de haver uma editora ali intermediando o processo entre autor e leitor. Por outro lado, também não é assim essa maravilha toda. Há muitos aspectos negativos, dentre os quais nós destacamos os plágios e roubos de propriedade intelectual, já que sua historinha estará lá para qualquer pessoa pegar e reproduzir sem os devidos créditos, Além da precarização do trabalho do quadrinista, já que esse quadrinista não é mais somente a mente por trás do quadrinho, ele precisa também ser um marketing, a vendas, relações públicas, enfim. Então, é meio que uma uberização desse trabalho do quadrinista. Além das mudanças constantes no algoritmo de entrega das postagens, o que acaba prejudicando ali aquela coisa do é um lugar onde terei um alto alcance. Porém, se o algoritmo muda toda hora, de uma maneira não tão clara, você acaba não chegando ao seu público, então acaba não sendo tão bom. Quando nós falamos em algoritmo, nós estamos partindo do pressuposto de que se trata de um procedimento computacional bem definido, que toma um valor ou um conjunto desses, de valores, como input e os processa como output.
e também pode ser uma ferramenta para se resolver, né, no caso, problemas computacionais, descrevendo o procedimento necessário para resolver esse problema. Então, é muito comum que nós falemos muito do algoritmo como se fosse essa entidade que está ali pairando sobre a internet, só que não, ele é uma coisa feita por humanos, treinada por humanos, tá? Então, se o algoritmo exclui certas temáticas, prioriza certas temáticas, ele foi programado para alguém para ser assim e foi treinado por outras pessoas para agir assim também, tá? Sempre bom ressaltar. E aí, essas alterações no algoritmo também vão levar a impactos e possíveis alterações nesses quadrinhos do Instagram, aos quais nós chamamos carinhosamente de Instacomics, certo? Então, com essas constantes mudanças na forma como as postagens são entregues aos usuários, os quadrinistas e demais artistas, porque não há só pessoas publicando quadrinhos ali, há também escritores, artistas de performance, enfim, né? Criadores de conteúdo em geral e os demais usuários da plataforma, todas essas pessoas se veem constantemente obrigadas a adaptar suas postagens para alcançar este público-alvo, né? No caso dos quadrinhos, isso atinge justamente um dos pontos atraentes da plataforma, como eu já vinha aqui falando com vocês. Se o seu público está ali, mas por algum motivo você não está conseguindo chegar a esse público, há um problema, certo? E assim, recentemente, houve uma alteração naquele foco inicial do Instagram das imagens para os vídeos, né? É uma tentativa, inclusive, desta rede social em concorrer com outras em que o vídeo é o formato de postagem principal. E com essa alteração desse foco do formato de arquivo que vai ser priorizado pelo algoritmo, muitos quadrinistas acabam procurando alternativas de como lidar com essa nova possibilidade. Ou seja, vão ter que transformar os seus quadrinhos de imagem para vídeos, vão ter que fazer vídeos de bastidores, já que são os vídeos que chegam primeiro aos possíveis leitores. Então, o que vai ser feito, né? O quadrinista, então, se depara com mais um desafio ali na sua produção. Essas constantes alterações também levam a uma diminuição no interesse dos quadrinistas pela plataforma e, consequentemente, a uma busca por novas alternativas para se publicar em meio digital, já que a plataforma não está mais cumprindo com o seu propósito, né, aquela atratividade inicial que ela tinha. Então, quais outros espaços virtuais ou quais outras estratégias esses autores podem lançar mão? Alguns conceitos importantes que subjazem aqui as nossas discussões são essa definição de algoritmo, a qual nós já apresentamos, algumas definições de histórias em quadrinhos, principalmente a de Will Eisner e do Thierry Bromstein, quando a gente pensa que quadrinhos seriam essa justaposição de uma linguagem verbal e não verbal, trazendo regências das artes plásticas, visuais, né, e da literatura, mas também essa ideia do Bromstein da solidariedade icônica, que os quadrinhos seriam imagens separadas que formam um todo coeso, né? Então, nós pensamos um pouco quadrinhos de acordo com esses pressupostos teóricos. Além do conceito de HQ-trônicas do Edgar Franco, de quadrinhos adaptados ao suporte digital, que seriam ali aquelas histórias que têm um ou mais elementos dos quadrinhos tradicionais, combinados com mais elementos do ambiente eletrônico, como interatividade, uso da tela infinita, novas mídias ali integradas, né, o som, a imagem, enfim, tudo isso é importante para a gente pensar esse objeto que são os Instacomics, tá bom? É importante lembrar que as publicações encontradas no Instagram, porém, elas nem sempre se caracterizarão como HQ-trônicas. Muitas vezes elas são somente webcomics, em grande maioria, tá? Lembrando que webcomics seria esse termo guarda-chuva genérico para designar histórias em quadrinhos publicadas em contexto digital, tá? Geralmente feitas para o contexto digital e para serem lidas nesse contexto, tá? Então a gente excluiria histórias que foram simplesmente feitas no papel e foram digitalizadas. Inclusive, durante a nossa investigação, foram desconsiderados perfis de coletâneas, tá? Porque a gente investiga 32 perfis brasileiros de Instacomics. Só que são todos perfis de autores ou de personagens criados por autores. Nós não levamos em consideração esses perfis de coletâneas, já que eles são somente reprodutores de obras de outros artistas, né? Enfim, então, o que nós fizemos? Diante de todo esse cenário onde que o Instagram não está ali mais sendo tão atrativo,
A fim de melhor compreender como os quadrinistas vêm lidando com as alterações do algoritmo do Instagram, o nosso projeto, né, já vem monitorando há algum tempo esses 32 perfis autorais e fizemos um levantamento entre os meses de março e abril de 2024 e investigando nesses 32 perfis os seguintes dados. A frequência de postagem no Instagram, né, se era semanal, diária, mensal, ou se não havia uma constância, a utilização de redes sociais ou outras plataformas. No caso das redes sociais, a gente destaca o Twitter, ou X, né, e o TikTok, que são redes sociais que atingiriam mais ou menos ali o mesmo público-alvo do Instagram, a mesma faixa etária, né? E se os perfis também lançam mão de outras estratégias que não sejam outras redes sociais, ou seja, se eles usam newsletters, se eles têm sites próprios, né, como blogs, por exemplo, ou se eles têm canais de transmissão e comunidades para fãs. Inclusive, muitas vezes esses canais de transmissão estão dentro do próprio Instagram. Mas seria uma maneira de burlar esse algoritmo, já que o canal de transmissão notifica diretamente o leitor. Essa última alternativa, ela acabou se destacando em um primeiro momento, né, essa do canal de transmissão, da newsletter e tal, porque representaria uma possível maneira de escapar do algoritmo, né, chegando diretamente ao leitor. Então, esses são os nossos 32 perfis analisados. Alguns são bem mais famosos, como, por exemplo, o da Dona Nésia. Há também perfis menores, de quadrinistas menores, o que nos leva ali a ter uma diversidade, tanto de iniciantes, quanto de veteranos, independentes ou não, perfis muito famosos ou nem tanto, enfim. Um dos dados que a gente analisou foi justamente essa questão da frequência. A gente percebeu que muitos dos perfis continuam postando semanalmente, 10 deles, né? Ou seja, um terço praticamente, mas um outro terço ali, eles ainda eles não mantêm mais uma frequência de postagem, foi o que a gente considerou como inconstante. E apenas um perfil desses todos estava inativo, ou seja, largou de vez o Instagram. Outros dados que nós levamos em consideração foi se esses perfis possuíam ou perfis em outras redes sociais, e aqui foi metade praticamente. Metade não tinha, metade sim. E dentre esses que possuíam, a grande maioria possuía também TikTok, um Facebook, o Twitter não se destacou tanto assim. Então, apesar do Twitter ter aparecido ali como uma possível rede social que atrairia esses quadrinistas como uma alternativa ao Instagram, isso não se verificou tanto na prática. E aí, quais são então as alternativas para além das redes sociais? A gente percebeu que a grande maioria dos perfis, grande parte, dos perfis possui algum tipo de loja online ou de campanha de financiamento. Inclusive uma maneira de se custear e de gerar dinheiro a partir dessas publicações, já que a plataforma em si não dá retorno financeiro para os artistas, não monetiza. Então, no momento da investigação, ou seja, lá em abril de 2024, só 3 perfis possuíam newsletter e apenas 4 possuíam canais e comunidades para fãs. Então, não chega nem a um terço dos perfis analisados. Enfim, por enquanto, o que nós podemos concluir diante deste recorte temporal? Que, apesar de tudo, os quadrinistas investigados ainda estão publicando no Instagram. Os perfis que possuem, além do Instagram, quase não recebem postagens de quadrinhos, inclusive. Eles acabam sendo mais restritos a postagens de cunho pessoal, né, dos próprios quadrinistas. E quando encontramos postagens de quadrinhos dos autores em outras redes, como por exemplo no TikTok ou no Twitter, elas são feitas por terceiros, ou seja, algum fã ou alguma outra pessoa printou aqueles quadrinhos e postou na outra rede social, não é o próprio autor. E então, a alternativa para se bancar financeiramente continua sendo as lojas ou essas campanhas de financiamento via Catarse, etc. Né? Ou seja, apesar do Instagram estar causando essa insatisfação nos quadrinistas, infelizmente não existe ainda uma alternativa, pelo menos não nesse momento da investigação, que fosse forte o suficiente para levar tanto esses quadrinistas quanto esses leitores, porque é importante que os leitores também acompanhem esse movimento, para outros lugares. Então, eles continuam recorrendo a este espaço. Agradeço muito, essas são as nossas referências e é isso. Muito obrigada.